Boa noite. Hoje a gente vai ter um workshop sobre pixel art. Esse workshop, a ideia desse workshop é ser uma coisa introdutória e dar um ponto de partida para vocês. Eu não sou nenhum especialista em pixel art, mas eu sei algumas coisinhas, então é isso. É, Primeiro, uma coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento, tipo, é só falar. Provavelmente eu vou ouvir e parar de falar. Mas tem o chat também. Eu não recomendo muito o chat porque eu não vou estar olhando 100% do tempo lá. Então o ideal é falar mesmo, mas se não der, tem o chat. Tá, então, primeiramente, onde fazer pixel art? Eu separei 3 lugares, mas obviamente tem milhares. O primeiro é o Krita. O Krita vocês provavelmente já conhecem, já viram no workshop passado. Se não ouviram falar, o Krita ele é uma ferramenta open source de desenho digital de maneira geral. E a pixel art, no caso, seria uma das ramificações de arte que você pode fazer dentro do Krita. Como ele é um programa para propósito geral, ele tem alguns problemas. Então, ele não tem suporte, por exemplo, para uma ferramenta de brush com Pixel Perfect. Eu vou falar mais pra frente o que que é isso, mas não dá pra fazer Pixel Perfect Line automaticamente nele. Eu notei que ele tem algumas coisas relacionadas a círculo, tipo a ferramenta de fazer círculo. Em baixa resolução ela não funciona muito bem. E a ferramenta de texto também não funciona muito bem com fontes que são pixel art. Em baixa resolução, no caso. Então, ele tem alguns problemas menores em baixa resolução, mas não é nada que vá te impedir de fazer alguma coisa. Eu fiz essa apresentação inteira no Krita, então dá para fazer as coisas. Outras duas alternativas, esses outros dois são programas específicos de pixel art. Então, a gente tem o LibSprite. Ele é open source. Ele, na verdade, ele é um fork do Sprite. Provavelmente vocês já ouviram falar do Sprite. Eu acho que ele tem o mesmo ícone, exatamente igual. Mas o Sprite é um programa proprietário e tal. Mas antes, um dia ele já foi open source. E dessa época open source, quando ele foi fechado, virou proprietário, criaram um fork, que é o LibSprite. Enfim, ele está disponível, ele foi mantido por bastante tempo. Agora, pelo que eu vi, parece que estão reescrevendo do zero e tal. É uma ferramenta bem legal para ficar de olho. Se alguém quiser uma ferramenta específica, provavelmente você vai ter, não vai ter tantos problemas assim, igual no Krita, por exemplo. Mas, enfim, como eu disse, dá para fazer no Krita, se quiser. E por fim tem o Pixelorama. Eu não testei muito, na verdade. Eu botei aqui porque que recomendaram. Ele é feito em Godot, isso eu acho bem legal. E ele é open source. Então foi mais por isso que eu botei ele aqui. Eu dei uma olhada, ele parece bem legal. Ele parece um pouco o Krita também, em termos de interface, assim. Mas ele é meio. Ele tá bem jovem, então ele não tem tantas features assim. Talvez tenha algumas coisas que você precise que você não vai encontrar nele. Mas é isso, sei lá, baixem, testem, não custa nada, então é tudo open source. Ah, É isso, alguma dúvida? Pra fazer pixel art no Krita, é basicamente você fazer um arquivo muito pequeno. O Krita tem um brush de pixel art, então você já consegue desenhar em pixels. E é basicamente isso, tipo, você pode também deixar visível a grid do Krita e colocar o tamanho dela como 1 pixel, e aí você tem uma grid de pixels para te ajudar caso você queira uma grid de pixels. É, Mas, enfim, é basicamente isso, assim, não tem muito. Não precisa fazer muita coisa no Krita para ele. Para você criar uma interface de pixel art, assim. Ah, Alguma dúvida antes de seguir? Sim, não? Não, é uma. Mas, tipo, o livro Sprite, na verdade.
Eu ia falar não e perguntar uma coisa, então sim. O Hybrid Sprite, o quão parecido ele é, de fato, com o Ace Sprite Uhum. atual? Você É, sabe disso? Não sei se Então, você sabe disso. em questão de aparência, sim. Em features, eu não sei. Eu acho que talvez ele tenha um pouco menos, porque são dois times diferentes, né? Então, tem um time que trabalha que desenvolve pro Live Sprite, e tem um time que desenvolve pro Sprite. Eu acho que talvez em questão de features o Sprite tenha mais coisa, mas eu não tenho tanta certeza, sim. Mas provavelmente deve ter. Mas, tipo, a interface é exatamente igual. Então, se você, sei lá, se você por algum motivo já está acostumado com o Sprite, o Live Sprite é literalmente a mesma coisa. Entendi, obrigado. Mais alguma coisa? Ah, claro. Se você quiser fazer em software proprietário, você pode. Então, dá pra fazer pixel art no Photoshop, dá pra fazer pixel art no Sprite, que é proprietário. E sei lá, tem 1 milhão de programas pra fazer pixel art, então você pode fazer onde você quiser, basicamente. Mas nós do GD valorizamos open source, então todas as alternativas aqui são open source. Seguindo, como é pensar pixel art? Então, eu coloquei isso aqui para discutir um pouco sobre a filosofia de fazer pixel art. Isso é importante, principalmente para quem já faz arte tradicional. Pixel art é muito diferente de arte tradicional, porque, pelo menos em baixas resoluções, como sei lá, o exemplo que está aqui, cada pixel importa e isso é tipo muito literal, assim. Cada pixel realmente importa e você tem que colocar os pixels conscientemente do que você está fazendo. Então, como a resolução é baixa, você tem que usar tudo que você tem ao seu favor para conseguir abstrair os detalhes. Então, realmente, tipo, em arte tradicional você pode rabiscar coisas e fazer um processo um pouco menos pensante. Em pixel art não funciona tão bem isso. Você tem que estar bem consciente do que você está botando nos pixels para, enfim, provocar o efeito desejado, o efeito visual que você deseja. Mas tenho bastante isso em mente e também que você tem que abstrair os detalhes ao máximo e simplificar as formas das coisas. Então, sempre que possível, isso de simplificar formas é uma coisa que também tem na arte tradicional. De você simplificar objetos, ou até, sei lá, personagens em coisas, em formas geométricas mais simples, então, sei lá, cubos, esferas, cones. Acho que isso é especialmente útil para pixel art, até porque você já está meio que num ambiente quadriculado, então, enfim, é bem fácil fazer essas coisas, é bem intuitivo fazer essas formas mais simples. Então, sei lá, vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Então, sei lá, tem a mesa, que é basicamente composta por cubos e paralelepípedos. A parede também, tipo, sei lá, os pilares da parede. Mas, assim, você pode criar, claro, formas mais complexas do jeito que você desejar. Mas eu acho que pelo menos no começo é legal tentar ficar nessas formas mais simples mesmo. E é isso, focar bastante em abstrair os detalhes. Sei lá, quando você olha a pixel art finalizada, talvez não fique tão claro assim é, como como posso dizer, como a produção de detalhes é muito metódica assim. Então, sei lá, o efeito de luz nas duas colunas é tipo é só uma mudança de cor e isso já provoca o efeito de que tem uma fonte de luz saindo daqui e a luz está refletindo nas colunas. E sei lá, o fato de, por exemplo, ter essa quebra aqui, nesse espaço mais escuro, reforça isso. E essas quebras reforçam que tem uma geometria nesse pilar. Então, e isso tipo, são pixels individuais que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, se essas lacunas não existissem aqui, a sensação de forma seria muito menos intensa. Assim. Essa
esse pilar ia ter uma forma muito mais chapada. Então, quando eu digo que cada pixel importa, é que realmente cada pixel importa individualmente. Ou quase, porque isso depende um pouco da resolução que você está trabalhando, mas resoluções menores tendem a levar isso ao extremo. Resoluções maiores não tanto, porque você tem muitos pixels, então os pixels não acabam deixando de importar tanto individualmente, mas eu recomendo começar em resoluções menores, então até para reforçar esses paradigmas aqui. Então, tenham essas coisas em mente na hora de desenhar. Alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que não. Certo. Então, falando em resoluções, pixel art pode assumir muitas resoluções. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Esse da direita é um personagem que está numa resolução mais alta, ele usa muito mais pixels do que os personagens da esquerda. E, bom, a resolução que você usa fica meio que a cargo do artista, não tem uma resolução certa para nada. Você usa uma resolução maior ou menor de acordo com o que você quiser mesmo. Seja dentro de um projeto, dentro de um jogo, ou seja numa arte solo. Você pode usar a resolução que você quiser, basicamente. Mas uma coisa a ficar atento é quantos pixels você usa para fazer os objetos. Então, sei lá, aqui não dá para perceber tão bem, porque essas duas coisas são claramente de fontes diferentes. Mas, por exemplo, esses dois itens, esses dois sprites são do mesmo conjunto. E eles fazem sentido juntos, certo? Tem um baú e tem um feiticeiro, sei lá. E aí tem algumas medidas de pixels. E uma pergunta que talvez venha na hora que você estiver desenhando é quantos pixels eu uso para fazer um determinado objeto. Então, sei lá, quantos pixels eu deveria usar para fazer uma espada, quantos pixels eu deveria usar para fazer essa montanha, quantos pixels eu deveria usar para fazer esse personagem até. E a resposta para essa pergunta, na verdade, depende, e ela depende da resolução que você está usando. Então, esse baú faz sentido com essa personagem, ok? Ele tem 16 por 14. Mas se eu colocar o outro personagem aqui do lado, esse baú deixa de fazer sentido. Esse baú já não é um baú enorme que tenha quase a mesma altura do personagem. Agora ele é tipo um mini baú. E é isso, ele perdeu completamente o contexto. Então, o número exato de pixels que você vai usar para fazer os objetos depende da resolução que você está usando. Nesse caso, essa resolução de pixels não, esse tamanho de baú não funciona para essa resolução de pixels, mas funcionava aqui atrás. Então, o que aconteceu foi que você juntou dois objetos que têm resoluções diferentes no mesmo contexto, e isso normalmente não dá certo. As coisas saem de escala. E tudo bem, esse podia ser um mini baú, talvez o seu intuito fosse fazer um mini baú, mas nesse caso não é. Então esse baú está errado em termos de proporção. Para resolver isso, como a resolução é algo que você escolhe, então não vai ter um número fixo que você usa para fazer um baú. Vai depender da resolução. Mas o que a gente usa para manter a consistência é usar uma referência para medir as coisas. Então, se eu vou fazer um baú, eu preciso fazer esse baú usando alguma outra coisa de referência e, de preferência, essa referência tem que ser alguma coisa fixa, que você vai usar de referência para fazer tudo. Então, em jogos, uma boa escolha seria, sei lá, o personagem principal, porque ele é o que vai estar na tela 100% do tempo. E é uma coisa intuitiva, acho, de usar de referência. Então, nesse caso, funciona. Em artes solo, que não necessariamente tem a ver com jogo, ou sei lá, você só estava pintando alguma coisa, aí fica um pouco mais a seu critério, assim, mas é legal você usar um objeto de referência que usa uma quantidade relativamente ok de pixels e que você sabe o tamanho. Sei lá,
no mundo real. Não precisa ser exatamente no mundo real, mas que você que a comparação vai ficar intuitiva. Então, sei lá, se a minha referência fosse uma pedra pequena, eu não ia saber exatamente como que um baú se compara com uma pedra pequena, mas como que um baú se compara com um personagem, eu sei. Então fica mais fácil de fazer o baú. E é isso, basicamente, esse é o processo que te garante que as suas artes elas vão se manter consistentes em proporção e tamanho. Então, o que eu recomendo é pegar o personagem, colocar ele do lado e aí desenhar o que você tem que desenhar. Então, se eu quero fazer um outro personagem, eu vou pegar esse meu personagem principal, vou colocar ele do lado e vou desenhar o próximo. Sei lá, se eu quero alguma coisa de cenário, um barril, eu vou colocar o personagem do lado e vou desenhar baseado nisso, vendo se as coisas fazem sentido em escala. Ok? Alguma dúvida? Não? Ok. Pode falar. Não esquece. Tudo bem. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar sobre isso. Acho que não. Usar uma referência é meio que não tem muito como errar, assim. Se for uma boa referência, você sempre vai saber mais ou menos como que as coisas se comparam com a sua referência. E aí, enfim, a quantidade de pixels obviamente vai variar. Esse baú aqui acho que usa mais pixels do que esse daqui. Mas tudo bem, faz sentido no contexto em que ele está. Em resoluções maiores, as coisas pequenas, então, sei lá, uma pedrinha, vai ocupar mais pixels do que numa resolução menor. Isso é algo para manter em mente. Então, na hora de escolher uma resolução para trabalhar. Então, resoluções maiores normalmente dão mais trabalho, dependendo do que você for fazer, justamente porque objetos menores ocupam mais pixels. Então, você tem que desenhar tudo. E você tem que, na verdade, fazer os detalhes também. Porque como você tem mais pixels, os seus pixels eles significam menos visualmente. Então você precisa realmente desenhar manualmente os detalhes e tira um pouco daquela. Quanto maior a resolução, menos abstração você consegue fazer de detalhes e você tem que realmente desenhar as coisas. Então, e isso vale para essa questão de escala de objetos também. Então, se você tem uma resolução muito grande, uma simples pedrinha vai ter, sei lá, 6 pixels, alguma coisa assim. E isso vai aumentando o volume de trabalho que você tem. Então isso é algo a ficar a ter em mente na hora de escolher uma resolução para que você não acabe escolhendo algo que vai te dar muito trabalho, principalmente se você for fazer um jogo, que você vai ter que desenhar muita coisa. Se o seu trabalho para desenhar essas coisas for muito grande, provavelmente vai se tornar uma coisa exaustiva ao longo do tempo. Opa, se seu microfone tá vazando aí. Uma outra coisa, agora é mais específico de jogos, falando sobre isso de escala, são os tile maps. Nem todo jogo usa tile map, mas é um padrão bem fácil de encontrar. Então, esse jogo que está aqui na esquerda é o Grimoire, é um jogo do GD. E fica bem claro que ele é dividido em blocos, né? Então, você tem blocos, tipo, cada objeto ocupa um bloco, exatamente. E você usa esses blocos para construir o cenário. Isso é bem comum em jogos, então, sei lá, no Mario isso é bem claro. E outros jogos também, não precisa ser um platformer, não precisa ser um top-down. Tile maps eles aparecem em contextos bem diferentes e às vezes eles aparecem tão disfarçados que não parece que você está usando um tile map. Mas um tile map é basicamente isso. É o que eu botei aqui na direita, essa imagem da direita. Então é um mapa onde é basicamente uma grid e cada item da grid representa alguma coisa que você vai usar no seu jogo.
E essa grid tem tamanho fixo, obviamente. Então, seria meio que uma unidade de espaço. Então, você tem a grid do Grimoire. Sei lá, uma árvore ocupa uma unidade de espaço. Se eu não me engano, aqui é 16 pixels por 16 pixels, a grid aqui. E, sei lá, você pode ver em outros jogos como no Mario, por exemplo, você tem isso bem definido em bloquinhos. E esses bloquinhos é o que compõe o tile map. E falando especialmente da Godot, a Godot tem ferramentas muito boas para lidar com o tile map. Então você pode importar o seu tile map, que é esse mapa aqui, e começar a desenhar na tela esses blocos e ir montando a sua fase. Isso é muito usado em jogos mesmo. E é uma maneira bem fácil assim de fazer as coisas, flui bastante e fica bem simples de montar os cenários, porque é só você ir preenchendo os bloquinhos da grid com alguma coisa, seja itens, seja cenário estático, tipo solo. Nesse caso o solo é preto, né? Então, enfim, mas podia, sei lá, esses próprios detalhes aqui, esses pixels soltos. Enfim, fica bem fácil de compor usando tilemaps. E tilemaps tem escalas diferentes. Então, quantos pixels uma célula do tilemap tem, é você que decide também. Então, aqui eu coloquei alguns tamanhos. São as mesmas células, mas em tamanhos diferentes. Então, tem 8x8, 16x16, 32x32. Você pode ir além, você pode, sei lá, 64x64, 128x128. Eu acho esses tamanhos um pouco grandes demais, principalmente depois do 64. Começa a ficar um negócio meio absurdo. Lembra que você tem que desenhar tudo isso. Mas é uma opção. Se você quiser trabalho, você pode pegar essa escala maior. O que eu recomendo assim de início é 16x16, é uma escala bem... Ela não é tão grande, mas ela também não é tão pequena. É um meio termo bem ideal para quem está começando, eu acho. 8x8 eu acho um pouquinho pequeno demais. Sei lá, não dá pra desenhar tantos detalhes. Fica um pouco abstrato demais, mas também é possível. E... Claro, eu falei de usar o personagem principal como referência, mas você pode fazer o contrário também. Se você usar um tilemap, você pode definir o tamanho do seu tilemap e baseado no tamanho do seu tilemap, você faz o personagem. Então, no Grimoire, por exemplo, o personagem cabe num tile. Então, nesse caso, é meio que o contrário. O personagem principal, ele usou alguma outra coisa de referência. E ele não é a referência nesse caso. Isso é uma coisa que dá pra fazer também. Mas não importa o que você usa de referência, o que importa é que você tem que ter uma referência de escala pra saber quantos pixels as coisas ocupam, ou deveriam ocupar. Às vezes você pode querer fazer, por exemplo, num platformer, você pode querer fazer o seu personagem um pouco maior que o tilemap também. Então, quando você usa tilemaps, eles acabam intuitivamente virando a sua referência, ou pelo menos indiretamente, assim. Você sempre leva eles em consideração, porque eles são o bloquinho de construção do seu jogo, então as coisas têm que fazer sentido como um todo. Então é comum, por exemplo, você ter personagens que são um pouquinho mais altos do que uma célula do tile. Até em termos de movimentação também, porque o pulo faz mais sentido se ele for um pouquinho mais alto. Se ele for muito baixinho, talvez não faça sentido, porque ele está pulando muito alto para conseguir alcançar o topo do tile. Isso pensando num plataformer, né? Mas o que eu recomendo é começar pequeno, então 16x16 é um tamanho legal. Vocês podem, enfim, usar a escala que vocês quiserem, mas eu fortemente recomendo começar pequeno, porque reforça aquela coisa que a gente conversou no começo e dá menos trabalho de maneira geral. E isso é importante, na verdade, principalmente fazendo jogos.
bem importante que você não se dê muito trabalho, senão as coisas vão ficar bem pesadas. É isso, alguma dúvida sobre essa parte de escala, tilemap, referência? Eu tenho, na verdade, uma dúvida, mas é mais geral. Para quem não sabe desenhar, para quem não entende nada, parece mais simples fazer em pixel art ou não? Só parece só. Do que arte tradicional, você diz? Isso. Ah, eu não gosto de usar o termo mais simples, porque eu acho que de alguma forma menospreza a pixel art. Mas o que eu diria é que na pixel art é mais fácil de ter resultados satisfatórios. Não é exatamente mais simples, porque pixel art não é fácil. Sei lá, principalmente coisas que envolvam iluminação enfim, não é tão trivial assim. Mas de uma certa forma dá pra falar que é meio que mais fácil. As coisas. Acho que o diferencial é que as coisas saem mais rápido, porque você tem um espaço mais limitado pra desenhar e tal. Principalmente se você usar uma escala pequena, você vai ver que o processo de produção é muito rápido. E como boa parte dos detalhes são abstraídos, eu acho que é mais fácil também você ter resultados que te agradem. Então, você olhar para pixel art e falar, ok, isso aqui tá bom o suficiente. Justamente porque você não tem que desenhar tudo como na arte tradicional. Abstrair os detalhes não é tão fácil, mas certamente é mais simples ou pelo menos mais rápido do que você ter que desenhar. Então, sei lá. Isso aqui, Posso por dar uma opinião? exemplo. Você ainda tá falando. Calma. Termina de falar e depois eu dou uma opinião. Beleza. Isso aqui, por exemplo, seria um pouco mais complexo, talvez, de fazer em arte tradicional, porque você não consegue abstrair tantas coisas. Então, sei lá, tem uma areia aqui embaixo que está cobrindo esses blocos aqui da parede e tal. Aqui, por exemplo, sei lá, isso aqui é um chão que tem uns buracos e tem umas graminhas crescendo. Essas coisas, em arte tradicional, você tem que desenhar tudo. Você não, sei lá, eu não consigo te convencer de que isso aqui é uma graminha em arte tradicional tão fácil. Eu tenho que, sei lá, desenhar a grama. Aqui eu posso só usar um pixel verde. Então é um cubo verde e isso já te induz a pensar alguma coisa perto do que eu quero. Então eu acho que essa abstração de detalhes é o que faz pixel art ser não exatamente mais fácil, mas talvez mais rápida de produzir e mais exige menos esforço para ter um resultado satisfatório. Pode falar, perdão. Então, eu faço arte. Eu fazia arte, não pixel art, e agora eu tô abrindo no pixel art. A minha experiência é que, primeiro, você precisa de muito menos memória muscular, que é uma coisa que eu sou péssima na arte tradicional, e eu não tô tendo. E, tipo, no pixel, você pode fazer com o mouse e ir fazendo pixel a pixel, se você quiser. Uhum. E que eu para alguém que não desenha, eu imagino que seja um benefício. Só que se você tiver interesse em eventualmente fazer arte tradicional, talvez você tenha um pouco de dificuldade nesse sentido também por causa porque você não tem tanta construção de memória muscular que o desenho tradicional te ensina a ter, e também por causa das coisas que o Forcinha falou. Mas, sei lá, só uma opinião. Eu acho que definitivamente a transição de arte tradicional para pixel art é mais fácil do que o contrário. Mas sei lá, algumas coisas você vai usar em arte tradicional, algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Na verdade, algo que eu já comentei, que é sobre simplificar as formas, isso é muito usado em arte tradicional. Então, algumas coisas você consegue transportar para arte tradicional, da pixel art para arte tradicional e o contrário também. Sim, sem dúvidas. Não, não estou falando que é completamente inútil. Não, só complementando. Tá.
eu acho que pra quem tá começando o desenho, talvez pixel art seja mais satisfatório no começo. Arte tradicional é bem doloroso, então pode ser bem frustrante. Pixel art não é tanto, então, sei lá. Principalmente porque quando você tá começando na arte tradicional e você não consegue fazer um quadrado direito, Exato. é muito Exato. triste. É bem É triste. muito triste. Sim. Tudo bem? Respondeu a dúvida? Aham, obrigado. Mais alguma coisa? Antes da gente seguir pro próximo tópico. Beleza. Então, comecem pequeno, lembrem-se disso. Próxima coisa são os processos. Aqui eu coloquei para ilustrar algumas coisas, mas a verdade é que você faz a pixel art do jeito que você quiser. Sei lá, vocês podem pesquisar jeitos de fazer, processos de fazer pixel art e ir testando. Na verdade é o que eu recomendo, talvez. Não sei se tanto no início, mas um pouquinho depois. Experimentem jeitos diferentes de fazer as coisas que façam sentido para vocês. Aqui na primeira linha a gente tem um processo onde você faz, sei lá, você desenha o contorno e a silhueta, bem parecido com arte tradicional. Depois você adiciona as cores e depois você adiciona luz, sombra, reflexo, enfim, o que você quiser adicionar. O de baixo já parece um pouco mais com pintura, onde você primeiro esculpe uma forma, então você quer fazer uma coisa mais preenchida, uma silhueta preenchida, não, tipo, você não quer fazer linhas por enquanto. Depois você adiciona linhas e cores, e aí por fim você adiciona sombra, luz. Esse de baixo é o primeiro, mas trocando a ordem das coisas, então você pode, sei lá, fazer as linhas, depois você faz o sombreamento em preto e branco e depois você aplica as cores. É uma possibilidade também. E, obviamente, além desses processos, existem outros. Você pode também não ter processo nenhum e só sair fazendo do jeito que faz sentido pra você e tudo bem. Eu coloquei esses exemplos aqui só pra, caso alguém queira algum ponto de partida, né? Às vezes é um pouco difícil de ter esse ponto de partida. Por onde que eu começo? O que eu faço primeiro? Sei lá, testa esses daqui, talvez testa alguns outros que você vai ver em outro lugar. Mas é isso. Faça o que faz sentido pra você e experimente as coisas. Principalmente isso. Experimente as coisas e veja como você se sai. Se der errado, tudo bem. Você não perde nada com isso. Você aprendeu que aquele estilo de processo não é pra você. Mas se der certo, você achou uma nova maneira de fazer as coisas. E na verdade você pode fazer as coisas diferentes de acordo com o que você estiver desenhando. Então, sei lá, você pode usar esse primeiro método pra fazer personagens, mas aí você usa esse segundo pra fazer cenários. Porque, sei lá, é mais fácil esculpir cenários do que esculpir um personagem. Tudo bem. Todas essas coisas aqui são bem livres. Eu coloquei esses exemplos mais pra ter alguma coisa pra ilustrar mesmo. Mas façam o que faz sentido pra vocês, ok? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Certo. Agora eu vou falar de linhas. Bom, em pixel art, como a gente tem um espaço meio restrito de expressão, linhas são um problema um tanto comum. E existem duas principais coisas, fenômenos que acontecem quando você está desenhando uma linha, que são os doubles e os jaggeds. Os doubles é quando você tem esses ângulos de 90 graus aqui numa linha. E o que acontece, qual que é o problema disso? É que, olhando de longe, isso aumenta a grossura da sua linha sem querer. Então, por exemplo, essa parte aqui, ela parece mais fina do que o resto, porque ela não tem esses ângulos de 90 graus. Então, é uma coisa meio visual, assim. Você sem querer, aumenta a espessura da sua linha.
e em alguns pontos específicos. E, enfim, se você misturar as coisas, então, por exemplo, isso aqui com o resto não tá meio esquisito. Uma linha tá mais grossa, uma parte da linha tá mais grossa que a outra. E isso de maneira geral não é muito legal. Então eu marquei aqui os pixels exatamente que estão causando problema. Você pode tirar eles e aí você tem uma linha mais limpa e sem doubles. Você pode fazer esse processo de tirar os doubles depois que você faz a silhueta, os contornos do seu personagem, ou sei lá, do objeto, o que for. Você pode, então, você não precisa necessariamente desenhar a linha sem doubles. Você pode tirar esses doubles depois. É bem fácil de olhar e de bater o olho e ver os doubles, né? Então, e ver quais pixels exatamente estão causando os doubles. Então, esse processo de tirar os doubles você pode fazer depois. O que eu falei sobre Pixel Perfect Line é relacionado a doubles. Então, no Live Sprite e no Pixelorama, você pode ativar a opção de Pixel Perfect Line. O que isso faz? Isso basicamente modifica a sua caneta para que você não desenhe doubles. Então, tipo, você pode desenhar direto no Canva e que ele não vai gerar doubles. O programa vai se encarregar de tirar os doubles para você em tempo real enquanto você desenha. Isso é uma coisa que não tem no Krita, então pode acabar fazendo um pouco de falta. Mas como eu falei, é bem tranquilo de tirar essas coisas manualmente. E até de evitar também, se você quiser, tipo, já fazer as coisas evitando, você pode também. Então, sei lá, você poderia desenhar direto assim. Se você sabe que você não quer nenhum double, se você fizer um erro e sem querer fizer um double, você pode só apagar na hora. É bem tranquilo, é só tirar um pixel. E dá tudo certo. Tá? Outra coisa são os jags. Os jags são um pouco mais complexos que os doubles. Os doubles são bem visuais, assim. É um ângulo de 90 graus que não deveria existir. Os jags, a definição deles é quando você quebra um padrão que você estava seguindo. Então, por exemplo, essa primeira linha, você começa com esse padrão diagonal de um pixel. Então é um pixel na diagonal seguido por outro pixel na diagonal, seguido por outro pixel na diagonal, e de repente você quebra esse padrão e coloca 2 pixels. E mais pra cima você quebra esse padrão de novo e coloca 3 pixels. Isso é um jag. Você está quebrando o padrão das coisas e isso não é muito agradável visualmente. Então, aqui eu coloquei um highlight nos pixels que estão causando o problema. E aqui está a linha sem jags, então ela flui melhor, ela é mais limpa. E, enfim, ela faz mais sentido visualmente. Os jags podem ser um pouco mais complexos. A linha na diagonal é bem simples, na verdade, de perceber. Mas, por exemplo, aqui tem uma curva. Aqui é um pouco mais complexo. Então, você tem um padrão aqui, onde você tem 3 pixels. Aí você tem mais 3. Aí você tem 1, 2, 1, 1. Aí 3 de novo, 2, 3. Esse padrão não faz o menor sentido. Então, mas aí como que você arruma isso? Em curvas, é legal pensar num padrão de número. Então, e que normalmente vai decrescer. Então, eu vou pro resultado final já, para ficar mais fácil de ilustrar isso, mas são 3, 3, 2, 1, 1, 1, e aí depois volta, começa a crescer de volta. Então é 2, 3, 3. É legal pensar nesses padrões assim. Então, ou você começa a diminuir gradativamente, ou você começa a aumentar. Como por exemplo aqui. Então é 1, 2, 2, 2, 3. 4 na verdade. Então, ou você vai diminuindo, ou você vai aumentando, sempre no mesmo ritmo. Você não precisa, por exemplo, aqui é aumento de 2 para 4. Você não precisa ter a linha com 3 pixels. Eu não estou falando que precisa ser uma coisa linear. Mas, se você está aumentando, você deve continuar aumentando. E se você está diminuindo, você deve continuar diminuindo. Até que você chega num ponto onde você quer voltar. Seria meio que, sei lá, um ponto de simetria. Então, tipo, você chegou na metade desse objeto, dessa linha aqui. E agora daqui para a direita é basicamente um reflexo do que está na esquerda. Aí você começa a aumentar. Ou aqui,
Aliás, aqui no caso seria diminuir, né? Então você começa a diminuir de volta. Ou aqui seria meio que assim, seria na diagonal o eixo de simetria, mas daqui para baixo é um reflexo do que está em cima. Então é só você voltar ao padrão. Então fica 3, 3, 2, 1, 1, aí vem 1, 2, 3, 3, certo? Esses são um pouco mais difíceis de detectar, mas é legal arrumar essas coisas também para ficar mais visualmente agradável. Esse jag é um caso um pouco mais específico. Aqui tem um padrão que não é um padrão, então tipo 1, 2, 2, 1, 3, depois 2, 1, 1 e 2, tipo, isso não faz muito sentido. E aí eu corrigi, mas eu não corrigi diminuindo, eu não corrigi criando um padrão exatamente. Então se vocês verem aqui, tá 1, 2, 2 e 1. Sendo que eu acabei de falar que se você está aumentando, você tem que continuar aumentando, e se você está diminuindo, você tem que continuar diminuindo. Isso é uma recomendação geral, mas não é uma regra. Depende da forma que você quer fazer. Então, se eu quero fazer uma forma assim, que é meio esquisita, meio pontiaguda, isso aqui tá legal. O da direita já não me serve. Apesar dele estar mais correto com o que eu falei anteriormente, se a minha forma não é essa, não faz sentido eu usar isso aqui. Isso aqui faz sentido, porque é a forma que eu quero, um negócio meio pontiagudo, parece uma gota, sei lá. Mas não chega a... não tá ruim visualmente, porque ainda assim eu tô seguindo um padrão e eu tô seguindo uma simetria. Por mais que eu não esteja sempre diminuindo ou sempre aumentando, eu ainda tenho um eixo de simetria aqui, e é exatamente isso que faz com que fique legal de olhar. Então, levem essas regras não como uma coisa, como uma lei, mas como uma sugestão. Então, se você quiser que a sua forma seja mais arredondada, você tenta ir por esse caminho aqui, de sempre diminuir ou sempre aumentar. Mas sei lá, se você tiver uma forma super específica que você quer fazer, por exemplo, esse negócio meio gota aqui, talvez seguir essa regra não seja tão vantajoso. Na verdade, ele vai te dar uma forma que não é exatamente a que você queria. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Certo. Então, como eu estava falando, essas coisas não são leis, então... Na verdade, até esse primeiro aqui podia ser uma forma super específica que você quer fazer. O problema com os jags e com os doubles é você fazer eles inconscientemente. Esse que é o problema. O problema não é o fenômeno em si, e sim você fazer isso sem querer, e você não ter consciência de que você está fazendo. Então, se você queria algo assim, como o último sprite, o primeiro tá bem ruim. Mas, se você queria algo como o primeiro sprite, tudo certo também. Desde que você saiba o que você está fazendo, ok, pode ser uma forma super específica e, sei lá, tem ângulos super específicos, tudo bem também. Tipo, sei lá, se isso aqui fosse uma montanha, talvez essa seja uma montanha mais interessante do que essa daqui ou essa daqui. Talvez você queira uma coisa mais assimétrica, porque, sei lá, é mais legal de olhar, enquanto montanha é uma coisa mais assimétrica, assim. Então, os doubles e os jags podem ser propositais e devem ser usados propositalmente. Eles, afinal de contas, eles passam alguma mensagem visualmente. Então, quando que você quer usar doubles propositalmente? Normalmente quando você quer ter um contorno grosso. Então, se você está fazendo uma coisa que é mais cartoon, e você quer um contorno bem grosso assim ao redor do objeto, você pode usar doubles. Então aqui vocês podem ver que tipo tá cheio de doubles, tem vários ângulos de 90 graus. E isso aqui não está estranho, isso aqui não está ruim, isso aqui é só um estilo. E que você pode seguir desde que você faça isso conscientemente. E aqui tem uns jags aqui especialmente, onde você quebra esse padrão de uma coisa reta. Mas isso é porque eu, sei lá, eu quero dar a impressão de que a espada está quebrada. E tudo bem, isso é um ótimo jeito de fazer. Aqui em cima também, não sei se isso seria considerado exatamente um jag, mas é uma quebra no padrão.
E também, de novo, isso aqui, nesse caso, é para retratar que a espada tá meio quebrada e tal. E uma coisa legal sobre essa arte em específico é que ela mistura doubles e jags. Então, você tem umas partes com doubles e você tem umas partes com jags. E isso é feito de uma maneira muito legal. Então, as partes que tem jags normalmente são para representar uma coisa que é mais pontiaguda, como essa parte da espada ou essa parte aqui que teoricamente está quebrada. Mas o resto meio que tem doubles, não tem double aqui e aqui embaixo. Mas você vê que, tipo, mesmo misturando essas coisas, não ficou ruim. Não tem nada de ruim aqui. Ele passa uma mensagem específica. Então é isso. Os doubles e jags não são problemas por si só. Eles são problemas quando você faz eles sem querer e sem saber o que você está fazendo. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo. Então, próximo tópico. Contornos. Assim como os processos que eu acabei de falar, os contornos você meio que pode fazer o que você quiser. Os contornos são um pouco menos livres, eu diria. Assim como os jags e os doubles, na verdade. Você pode fazer o que você quiser desde que você saiba o que você está fazendo. Eu coloquei alguns exemplos de contornos aqui, mas existem milhares de outros que vocês podem testar. E é uma questão de estilo. Então você escolhe o estilo que você quer para sua pixel art. Então tem o primeiro exemplo não tem nenhum contorno. Esse segundo só tem um contorno externo. Esse terceiro tem um contorno externo e interno. Então as partes de dentro também são divididas. Esse aqui é legal ficar um pouco atento, porque se você estiver fazendo numa resolução muito baixa, talvez você acabe ficando meio que sem pixels. Então, esse aqui já meio que come uma parte relevante dos pixels. Talvez você queira aproveitar eles melhor e não fazer esses contornos internos, mas vai de você também. E por último tem o colorido, que é um contorno onde você segue as cores do objeto. Então as partes vermelhas têm um contorno meio vermelho, as partes brancas têm um contorno meio cinza. E é isso, você pode fazer esse contorno colorido, inclusive. Na verdade, todos os contornos você pode fazer isso. Eles serem meio reativos à luz, então as partes que estão mais pro escuro, você pode fazer mais escura, mesmo que seja, sei lá, a mesma cor. Então, essas partes em vermelho aqui, eu poderia, sei lá, fazer essa daqui ser mais escura, porque essa parte aqui tem menos luz. E esse contorno aqui super claro, porque aqui reflete luz e tal. Enfim, você pode também quebrar contornos, então pegar um contorno preto assim e quebrar em algumas partes por alguma razão, talvez para destacar outras. E você talvez possa misturar contornos dentro de um mesmo projeto, então, sei lá, se você tá... Deixa eu verificar uma coisa. Aqui meio... Não é exatamente isso, mas tem alguns tipos de contorno diferentes. Então, a caixa, por exemplo, tem um contorno mais de cor. Então, sei lá, essa parte de cima tem a mesma cor e tal, da caixa. O baú, por exemplo, já tem um contorno preto. E ele tem umas quebras, então, tipo, aqui embaixo o contorno preto quebra. A mesma coisa pra esse personagem aqui e até pro personagem, pro herói aqui também. O contorno quebra aqui embaixo e no geral ele é preto, mas aqui em cima ele já segue um pouco a cor do metal. Então isso dá uma impressão de sombra e luz no contorno. Então, você pode misturar essas coisas como você bem entender, desde que você saiba o que você está fazendo. Acho que esse que é a parte mais importante, é você saber o que você está fazendo. Então, de início, sei lá, eu recomendo pegar e escolher um contorno específico e ir fazendo com esse contorno, porque é mais fácil se manter coerente assim. Mas se você souber o que você está fazendo, você pode misturar esses contornos e produzir coisas assim também, tudo bem. Ok?
Certo. Alguma dúvida sobre essa parte de linhas, contornos? Certo. Então agora a gente vai pra cor. Isso aqui não é relacionado a pixel art, na verdade. Isso aqui é relacionado a cores de maneira geral. Serve para arte tradicional também. Então, em cores, a gente tem basicamente três conceitos mais importantes. Tem três componentes de uma cor. Então, o matiz, em inglês é hue também. Que isso aqui basicamente é a cor sólida. Então, sei lá, amarelo, vermelho, verde, roxo, enfim. Daí a gente tem a saturação, que é o quão vibrante é uma cor. Então, esse gradiente vai de menos saturado embaixo para mais saturado em cima. E por fim tem o brilho, que não tem a ver com a intensidade da cor, mas tem a ver com quão clara ela é. Então, sei lá, você pode pensar nisso aqui como o quão iluminada essa cor tá. Então, tem mais brilho aqui em cima e tem menos brilho aqui embaixo, mas perceba que ela continua um vermelho bem forte, só mudou realmente a iluminação, digamos assim, da cor. E aí, você precisa usar essas coisas para ter um pouquinho mais de... conseguir manipular as cores um pouco mais fácil. Depois que você percebe os efeitos que essas coisas têm, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, fica bem mais fácil de manipular cores, e cores é uma coisa bem importante em pixel art. Então, Bom, ainda sobre cores, uma coisa legal de usar, que eu recomendo muito, é paletas de cores. Então, antes de você fazer a sua pixel art, começar a fazer a sua pixel art, ou até depois, se você estiver fazendo dessa forma aqui, com a coloração depois, você pode definir a paleta depois, mas é importante que você defina uma paleta. Então, uma paleta de cores, ela é uma coleção de cores que você vai usar, e você não vai usar cores fora dessa coleção. Então, as paletas, elas podem variar em matiz, então aqui elas não variam muito em saturação nem em brilho, mas elas variam em matiz. E nessa outra paleta, elas variam em tudo, na verdade. Na de cima, especificamente, ela não varia em matiz, ela só varia em saturação e brilho. Mas na de baixo, ela varia em tudo. Então, isso é uma paleta, isso é uma paleta e isso é uma paleta. Essa paleta, em especial, é a que eu usei para fazer essa apresentação. Então, a apresentação inteira eu uso essa paleta. E essa parte de baixo, que está escrito Lospec. Lospec é um site focado em pixel art, mas que especialmente tem muitas paletas de cores para pixel art. E eu recomendo pegar paletas lá. Tem outros sites de paletas também. Tem, sei lá, um site da Adobe para você gerar paletas e pegar paletas prontas. Você pode gerar suas próprias paletas também, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo dar uma olhada, nem que seja só de inspiração, em paletas externas de outras pessoas. E em especial no Lospec para pixel art, as paletas que tem lá são muito boas e você pode filtrar as paletas para pesquisar, né, sobre paletas específicas. Você tem vários filtros, então você pode determinar quantas cores você quer na hora de pesquisar e esse tipo de coisa. Tudo bem? Alguma dúvida em relação às paletas? Cores no geral, definições? Essas coisas servem... só para finalizar. Essas coisas vão servir para arte tradicional também. Então, enfim. Pode falar. Tipo, esse negócio da saturação tipo... Eu sempre vi como sendo, tipo, quando você adiciona cinza na cor. Uhum. Mas isso não faz muito sentido pra mim. Tipo, você não precisa me dar uma aula, é só, tipo... Pera, eu acho que... Por que não faz sentido? Tipo... ok. Tipo, basicamente você pega uma cor... Você tira a intensidade dela. O cinza é um negócio meio neutro, então adicionar cinza numa cor seria meio que tirar a intensidade dela. Então, assim, de maneira intuitiva, eu acho que essa explicação funciona. Eu não vejo muitos problemas. Tipo, você não precisa
entender Não, um é tipo, conceito super acadêmico. Você pode só entender intuitivamente o que as coisas eu só fazem. posso aceitar. Assim, você entendendo o Ok. que é mais ou menos, tudo bem. E eu Não, acho que ok. o negócio do cinza dá pra entender. Então, Certo. mais alguma pergunta? Ok. Então, uma coisa específica sobre paletas de cores, mais uma dica de como deixar as paletas mais interessantes, é um negócio chamado hue shifting. Então, você tem uma paleta base, por exemplo, essa daqui, que é basicamente um degradê de verde escuro e verde bem claro. Mas isso aqui, sei lá, isso aqui não é tão interessante. Quando você fizer se usar essa paleta, você vai ver que não é muito interessante assim. E uma forma bem efetiva de deixar a paleta interessante é fazer o hue shifting, que é basicamente você pega a paleta e aí as cores mais escuras você puxa para tons um pouco mais frios, de cores frias, então tipo azul ou roxo. E a parte mais clara da paleta você puxa para tons mais amarelados e avermelhados. Foi exatamente isso que eu fiz. Então eu peguei essa paleta e aí dá pra perceber que tipo a metade da paleta seria essa, né, que tá exatamente igual. E esse lado aqui tá puxado um pouco mais pro amarelo e esse lado aqui tá puxado um pouco mais pro azul. Não precisa ser muita coisa. Você pode puxar bastante se você quiser, dá um efeito bem legal, tipo deixaria de ser verde, sei lá, que ia virar um verde água bem escuro, alguma coisa assim. Fica bem legal também, fica bem interessante. Mas, eu recomendo sempre fazer isso quando você for usar uma paleta. Às vezes a paleta já vem com isso, então você não precisa nem se preocupar. Mas se você estiver criando uma paleta, ou se você pegar uma paleta que é assim, você quer usar uma cor específica, sei lá, e você quer criar uma paleta em cima dela, eu recomendo muito fazer isso. E isso deixa muito mais interessante as suas cores. Uma outra coisa também que dá pra fazer é aumentar a saturação se a sua cor é escura e diminuir a saturação se a sua cor é mais clara. Então, a parte mais clara aqui está com a saturação bem menor e a parte mais escura está com a saturação bem maior. A ideia é que tipo, a parte mais clara meio que se mistura com branco, porque é uma parte mais relacionada a brilho e tal, então ela fica menos saturada, ela fica mais esbranquiçada, assim. Alguma dúvida sobre como fazer o hue shifting? Certo. Então, Eu não usa. tenho dúvida sobre como fazer, mas por que que necessariamente tem, tipo, por que que tem que ser as cores claras para o amarelo? E para as cores claras esquentar e as cores escuras esfriar? Porque isso faz mais sentido visualmente. Eu não vou, tipo, eu não tenho uma explicação acadêmica pra isso, mas isso faz muito sentido visualmente. Eu acho que talvez. Isso é que eu ia dizer uma coisa que só se aplica à luz do sol, mas, tipo, eu acho que dá pra imaginar um tom mais amarelo. Dá pra associar tons mais amarelados com sol e coisas assim, mas, sei lá, com uma lâmpada branca isso não faz sentido. Mas, E, não por sei. exemplo, Ah. você poderia ter uma luz azul. Sim, então. E bom ponto, na verdade. Eu posso comentar sobre isso. É, o hue shifting não. Essa é uma regra geral, mas você pode fazer esse deslocamento para cores que façam sentido na cena também. Então, se você tem um objeto que está refletindo um outro objeto vermelho, e a parte que está sendo refletida tá na parte mais escura, mais de sombra, tudo bem você puxar para um vermelho, mas é porque isso indica o reflexo do outro objeto, isso não é exatamente a luz. E nesse caso que você falou, também tipo, faz todo sentido. Você tem uma luz azul, então, sei lá, você puxa mais pro azul. É, enfim, não é, sei lá, não é exatamente uma regra, é mais um negócio que é uma técnica fácil de deixar as coisas Ok, mais interessantes, mas você pode mudar isso de acordo com o contexto da cena, de acordo com reflexos, luzes e, enfim, se você souber o que você está fazendo, você pode puxar para outra cor, entendi. enfim.
fazer o que você quiser. Acho que a lição é mude as cores. Não fica nesse negócio meio monótono Ah, sim, com certeza. de ter a mesma coisa, só que mais clara ou mais escura. Muda as coisas, puxa mais pra uma cor, mais pra outra. Isso faz, tipo, muita, muita diferença mesmo. E, pra finalizar, usando as cores, então, comentando um pouco sobre isso aqui. Não vou falar sobre matiz, mas mais sobre saturação e brilho. Uma coisa que você deve ter em mente é que mais saturação e mais brilho indicam coisas mais legais, tipo, mais divertidas visualmente, mais leves, e coisas com pouca saturação e pouco brilho podem indicar coisas mais pesadas, mais sombrias. Então, tem a mesma cena aqui com alguns filtros de cor. E isso já é suficiente para mudar a sua percepção da cena. Até isso acaba mexendo até com iluminação indiretamente. Essa cena aqui parece estar mais iluminada do que a da direita, mas de maneira geral a vibe entre as duas é diferente. Então mantenha isso em mente quando você for escolher suas cores e usar elas. Dependendo, sei lá, do tom do que você está desenhando ou do tom do seu jogo, você vai querer usar coisas menos saturadas, coisas mais saturadas. Enfim, isso é bem importante usar as cores bem, porque elas fazem bastante diferença. Eu acho que em pixel art elas fazem mais diferença ainda, porque elas comunicam muito. Como a gente tem esse espaço restrito de pixels e essas, enfim, restrições de representação, as cores elas ajudam muito nisso. E na verdade elas não são tão, elas não sofrem tanta restrição quanto, sei lá, as linhas sofrem, por exemplo. Então, elas são uma parte muito importante da comunicação visual. É isso. Alguma pergunta sobre essa parte de cores, de maneira geral? Ok, então, seguindo, vou falar um pouco de sombreamento. Aqui vocês podem aplicar os mesmos princípios de arte tradicional. Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque é um tópico meio extenso, mas acho que vale a pena comentar uma coisa, que é isso daqui. Então, quando você for sombrear, por mais que você não saiba sombrear, não faça isso aqui que está na esquerda. Isso aqui vai ser ruim pro seu desenho. E isso aqui tem nome, as pessoas chamam de pillow shading, porque parece um travesseiro. De certa forma dá a impressão de ser um travesseiro, porque isso sombrear dessa forma, que é tipo, escurecer perto das bordas, e é isso. Isso dá a impressão de que, sei lá, essa parte do meio está mais levantada e as bordas estão mais para baixo, que é tipo o formato de um travesseiro, por isso que o nome é pillow shading. Isso é uma forma bem ruim de fazer sombreamento, então não façam isso, isso não é legal visualmente. E talvez acho que até prejudique, tipo, o seu desenho. Então, sei lá, se você não sabe fazer, só não faça. Vá aprendendo, obviamente, como fazer. Mas se você não se sente confortável ainda, acho melhor, talvez, ficar com cores sólidas e tentar trabalhar nesse estilo do que fazer algo que não faz sentido. Mas o que faz sentido, então? Pra sombrear, sombrear não é tão difícil quanto parece, eu juro. Você tem que basicamente definir uma fonte de luz. Pode ter mais de uma, mas eu não recomendo ter mais de uma. Pelo menos no começo, porque as coisas começam a ficar muito complexas se você tem mais de uma fonte de luz. Então, define uma fonte de luz e define um ângulo com que ela vai iluminar seu objeto. Então aqui eu tenho uma fonte que vem do canto superior esquerdo e vem na diagonal. Esse é o primeiro passo. Então, definido a sua fonte de luz e a direção dela, você vai levar em conta a forma que você quer que o objeto tenha, ou a forma que ele tem, e trabalhar em cima disso. Então, se a luz bate de uma forma diagonal, você sabe que essa parte de cima provavelmente não vai ter sombra, porque aqui estaria sendo iluminado, certo?
E como isso aqui seria uma torradeira, então ela é meio quadrada e tem uma forma de um cubo. Então, se a luz está vindo daqui, talvez essa face aqui da torradeira esteja escura. Então, ok, então essa parte aqui é escura. Você tem os pezinhos que, obviamente, geometricamente eles estão escondidos. Então, você vai ter uma sombra aqui embaixo, até porque a luz está vindo de cima. Então, sei lá, se a luz estivesse vindo de baixo, aqui não teria sombra. Mas como ela está vindo de cima, aqui vai ter sombra. Então, ok, aqui tem sombra. Então, não precisa ser algo muito complexo. Sombreamento faz bastante diferença. Faça algo simples, não precisa ser algo tão elaborado assim. Então, é muito disso de imaginar na sua cabeça de onde a luz está vindo e se faz sentido aquele pedaço em específico ter sombra ou não. E isso vai depender muito da luz, da direção da luz, mas também do seu objeto. Então, aqui, a simplificação de formas faz bastante diferença, torna as coisas muito mais fáceis. Então, se você pensar na torradeira como um cubo, você sabe que tem uma face aqui na frente, tem uma face aqui do lado, e o resto meio que não dá pra ver. Então, mas aí você sabe que se você iluminasse o cubo na diagonal, essa face da frente estaria bem iluminada e a face do lado estaria escura. Você pode também, sei lá, usar você pode usar referências, mas também você pode, sei lá, no pior dos casos, olhar um software 3D, se você tiver e quiser pegar essa referência fácil, você poderia posicionar um cubo, por exemplo, ou pesquisar um cubo na internet e ver como as faces ficam iluminadas ou não. E aí isso é o suficiente para você conseguir sombrear a torradeira. Uma outra coisa é sobre materiais. Então, além da parte da sombra, outra parte importante são os reflexos, né? Que é a parte onde está mais iluminado. E isso vai depender do material que o seu objeto é feito. Então, isso é algo que você tem que ter em mente na hora de sombrear, que é o quão reflexível é o seu material. Então, sei lá, se é uma madeira, você sabe que não tem, sei lá, um tronco no caso, né? Você sabe que não tem tanto reflexo assim, mas como a torradeira é de metal, você sabe que ela vai refletir muito. Então, como que você faz? Você pode colocar locais de reflexo. Então, sei lá, como a minha torradeira é um cubo, funciona eu botar uma faixa aqui de reflexo. E ok, isso ficou bom. Se fosse, sei lá, um tronco, talvez você não quisesse botar um reflexo, ou se você botasse um reflexo, ele ia ser quase não notável, assim, ele ia ser bem apagadinho porque não reflete muito. Então, o material é bem importante nessa parte de luz e de reflexo. Na sombra, o material não importa tanto, o que importa mais é a forma geométrica mesmo. Então, é isso, tenta simplificar a forma geométrica e tenta imaginar, ou se você não quiser imaginar, você pode pesquisar, obviamente, como ela se comportaria com uma luz num determinado ângulo, que é aquela fonte de luz que você definiu no começo, antes de fazer qualquer coisa. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Eu jurava que era um bonequinho e não uma torradeira. Assim, ele tem olhos, então ele pode ser um bonequinho, teoricamente. Mas. A ideia era ser uma torradeira com dois olhinhos. Ah, não, então tá certo. Tem olhinhos, é uma torradeira Não, com sim, olhinhos. exato. Ok, mais alguma coisa? Certo. Então, é isso que eu tenho pra falar de sombreamento. Tentem fazer coisas simples. Se você não conseguir, tudo bem, não precisa sombrear. Mas se você quiser tentar, leva em conta essas coisas e testa. Tipo, não precisa acertar de primeira essas coisas. Às vezes você vai ver que não vai ficar tão legal ou não ficou com a forma que você queria. E tudo bem, é só você apagar
a camada que está o seu sombreamento, ou enfim, repintar tudo de novo onde você sombreou. Mas é uma coisa que faz bastante diferença, não é tão difícil quanto parece. Algumas coisas podem não ser óbvias, depende muito do objeto que você está fazendo. Alguns objetos são mais óbvios que outros. Então, objetos que parecem cubos são bem mais simples do que um objeto que é uma esfera. Mas você sempre pode olhar referências na internet e, enfim. Isso é a última coisa que eu quero falar. Use referências, então isso é bem importante, tipo, bem importante mesmo. Se você não sabe fazer algo, seja um objeto, seja sombrear um objeto específico, seja qualquer coisa, procure referências. Usar referência não é nenhum demérito, e na verdade é bem o contrário. E isso vai te ajudar muito a sanar alguma dúvida, então pesquise em, sei lá, no Google Imagens, pesquise no Pinterest, qualquer lugar que seja uma ferramenta de busca de imagens, pesquise o que você quer exatamente. E aí você pode pesquisar pixel art, você pode em formato de pixel art direto, né, para você ver outras pixel arts. Você pode pesquisar em formato de desenho, tipo, se for uma coisa muito específica e você não encontrar, talvez seja útil você tirar a parte de pixel art e tentar encontrar algum desenho que replique o que você quer fazer. Ou, em último caso, talvez imagens reais. Uma coisa que é legal, assim, imagens reais normalmente tem muito detalhe. Então, para fazer uma pixel art, a imagem tem informação demais, tem mais informação do que você precisa. Então, uma coisa útil, talvez, seria pegar a imagem real e diminuir a escala dela para alguma coisa bem pequena, para ela ficar pixelada e aí você conseguir enxergar melhor o que você quer. Mas é isso, use referências. Se você não sabe fazer algo, pesquise e olhe. A ideia da referência é que ela vai esclarecer uma dúvida. Então, você tem uma dúvida, eu não sei como fazer uma torradeira, eu não sei como fazer um barril. Não sei, sei lá, eu não sei sombrear uma espada. Como que eu faço isso? Como que eu faço a iluminação da espada? Pode ser para coisas mais complexas, então, tipo, como que eu ilumino uma moeda? Normalmente, sei lá, é relativamente comum ter uma moeda igual essa daqui do meio que fica brilhando no mapa. Como que eu faço isso? Como que eu faço a animação em si? Pesquisa. Você vai achar muitas referências, provavelmente em pixel art. Se não achar ou não for suficiente, pesquise em outros meios. Mas pesquise, olhe alguma referência e não precisa copiar a referência. Na verdade, a ideia não é você copiar a referência, a ideia é você aprender com ela. Então, você vai olhar para a referência e vai tentar responder a sua pergunta. Então, ok, aprendi como faz uma animação de moeda, aprendi como faz uma torradeira. Se sim, ok, aí você aplica o que você aprendeu. A ideia não é copiar, e sim você tentar abstrair alguma informação daquela imagem. E talvez você não ache assim de primeira o que você quer. Talvez as referências que apareçam na busca não sejam tão úteis, mas vale a pena continuar pesquisando até que você realmente consiga sanar a sua dúvida com alguma imagem de referência. Tudo bem? Esse é o que eu tinha preparado para o workshop. Isso aqui é o mais básico, realmente um ponto inicial para começar a fazer pixel art. Tem algumas coisas mais avançadas que eu acho que não vale a pena falar, mas tipo dithering, que é uma técnica de fazer gradiente em pixel art, anti-aliasing, que é usado também, mas sei lá, anti-aliasing, por exemplo, eu nunca usei. Então, tem algumas coisas mais avançadas. Animação também, não quis falar para não tomar muito tempo. Mas é isso. Alguma dúvida em relação ao workshop? Alguém quer falar de alguma coisa específica? Eu posso falar agora também, mas teoricamente o workshop acaba aqui, então seria uma coisa meio à parte. Uma coisa, eu vou subir no Git, eu vou mandar o link depois disso aqui, dessa apresentação.
Mas mais importante que isso, eu vou mandar alguns links de tutoriais. Eu não quis botar aqui porque, sei lá, não faz sentido estar em formato de imagem aqui. Um link, é mais fácil eu disponibilizar como texto, né? Pra você copiar e colar no navegador. Mas eu vou subir no Git e vou mandar o link de um repositório que vai ter essa apresentação. E vai ter esses links que são links para tutoriais. Eu não costumo acompanhar pessoas específicas, mas essas eu achei que valia a pena colocar, porque são pessoas que eu vejo meio que sem querer várias vezes quando eu estou pesquisando tutorial sobre algo. São 3 canais do YouTube e tem um que é um site que é de um artista específico, é o site dele. E lá tem vários tutoriais em formato de GIF e tem alguns artigos também falando sobre coisas. E lá tem links para mais lugares, então lá é bem útil, na verdade. Acho que de todos os links lá é provavelmente o melhor, assim. Mas eu vou provavelmente mandar no Vem Treinar ou alguma coisa assim esses links. E vai estar no repositório também. Uma outra coisa é que todas essas pixel arts que estão aqui são de assets que eu peguei por aí e que são domínio público. Então, se você gostou de algum, tem esse pack aqui. Eu acho que esses daqui é do mesmo pack, os estão na esquerda. Tem esse da direita, que é uma coisa meio gótica. Tem esses daqui também, então tem vários. Esse aqui é do próprio GD. Esses daqui também são do próprio GD. Mas os que não são do GD, eu peguei de domínio público. A fonte também, eu peguei uma de domínio público, de pixel art. E isso vai estar creditado também lá no repositório. Então, se alguém se interessar por alguma, quiser usar alguma em algum jogo, ou sei lá, vão ter os links lá para vocês baixarem. E é isso. Alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, algum pedido? Eu vou botar o link da paleta também. E do Lost Pack, que é o site de paletas voltado para pixel art. Muito bom. Muito obrigada pelo workshop. Ok, se não tiver nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a gravação. Espero que tenha dado tudo certo.